Corri o mais rápido que pude. Atrás de mim, os passos de ferro daqueles robôs assustadores já podiam ser ouvidos. Corre! O bunker já estava perto. Vamos! Então uma mão robótica de metal se fechou na minha perna. Acabou! Eu lutei, mas de repente meus olhos começaram a fechar. Parece que me injetaram um sedativo. Comecei a adormecer. Me senti tão calma e naquele momento fui inundada por memórias dos meus pais. Como eu sentia falta deles agora, porque eles não estão mais vivos. Eles eram cientistas. Meu pai e minha mãe me passaram todos os seus conhecimentos e desenvolveram meu talento para a química. Eu não tinha amigos, então passava todo o meu tempo livre com eles. Mas logo o planeta se encheu de ratos selvagens. Eles não tinham nenhum medo das pessoas, eles atacavam deliberadamente. Era até impossível andar em paz pelas ruas. O governo instruiu meus pais a se livrarem dos roedores. E meus pais começaram a desenvolver um vírus que privaria os ratos da capacidade de reprodução. Eles administraram com sucesso, mas conduzindo o teste final, eles revelaram um efeito colateral para as pessoas. Qualquer mulher infectada não seria mais capaz de dar à luz a uma criança do sexo feminino. Isso pode levar à extinção da humanidade. Meus pais contaram a todos sobre isso e queriam interromper o desenvolvimento, mas o presidente Evil não deu ouvidos a eles e ordenou que usassem o vírus. Minha mãe e meu pai recusaram, mas eles sabiam que isso não deteria o presidente e me esconderam secretamente em um bunker para me proteger dos efeitos do vírus. O vírus foi usado e no dia seguinte, quando eu estava conversando com os meus pais por vídeo, os funcionários do presidente foram até eles. Depois disso, bem diante dos meus olhos, os robôs rasgaram minha mãe e meu pai com um raio por insubordinação. Os funcionários me viram na tela do monitor e informaram ao presidente sobre a filha sobrevivente dos cientistas. Comecei a chorar, meus pais se foram, eu estava sozinha. Eu não podia confiar em mais ninguém nesse mundo. A localização do meu bunker não foi determinada. Eu estava segura e tinha tudo de que precisava. Além da comida, meus pais me deixaram muitos livros e um monitor onde era veiculado as principais notícias. Com eles, descobri que o vírus se espalhou instantaneamente e já tinha funcionado com sucesso nos roedores. Todos os canais estavam falando sobre isso. Gradualmente, a raiva deu lugar à apatia. Fiquei deitada na cama o dia todo pensando no que tinha acontecido. Um dia, soube por um comunicado regular à imprensa que o vírus ainda tinha o efeito colateral sobre o qual meus pais haviam alertado. Nem uma única menina havia nascido nas últimas semanas. Mas meus pais não tiveram tempo de fazer uma vacina que teria salvado o mundo desse vírus. Naquele dia, não consegui dormir até tarde da noite. Fiquei pensando e em algum momento decidi por mim mesma que a qualquer custo terminaria o trabalho da mamãe e do papai. Meu amor pela química definitivamente me ajudaria. Passei dias tentando descobrir a fórmula, mas sempre via que algo estava faltando. Eu estava desesperada. Os suprimentos de comida no bunker começaram a acabar. Eu sabia que não deveria sair, mas também não poderia continuar sem água. Então cobri meu rosto com uma máscara e cuidadosamente saí do bunker para a rua. De repente, em todas as telas das ruas, vi um vídeo com a cara nojenta do presidente. Ele estava falando sobre mim. O quê? Ele disse que estava procurando a filha dos cientistas mortos que criaram o vírus, a única que não estava infectada, que poderia dar à luz a uma menina e salvar a humanidade. Havia uma grande recompensa pela minha captura. Fiquei surpresa. Se eu fosse pega, definitivamente não seria capaz de terminar a vacina. Corri de volta para o bunker, mas de repente fui agarrada pela mão de ferro de um robô. Droga, aparentemente a máscara havia escorregado do meu rosto. Então eu caí nas mãos do presidente. Fui distraída das minhas memórias pela voz do President Evil, que não vinha da TV desta vez. Acordei em um grande escritório. Eu estava cercada por um anel de guardas robôs e o Evil arrogante não estava longe. Os guardas robôs me seguraram e ouvi com nojo o discurso do presidente sobre salvar a humanidade e a necessidade de me tornar uma incubadora para nascimentos. Essa era a única maneira de salvar o mundo da extinção. O quê? Ele ia me forçar a dar à luz a meninas? Bem, não! O presidente me disse para pensar sobre isso e saiu rapidamente. Fiquei no escritório rodeada pelos robôs. Vou pensar sim, senhor presidente, mas só sobre como escapar daqui. Eu olhei em volta, tive uma ideia. Eu disse ao robô que estava com sede e quando ele se virou, agarrei uma cadeira e joguei nele. Corri imediatamente para a saída e de repente havia um beco sem saída. Havia apenas uma porta à direita e entrei correndo. Aquilo era um laboratório químico. Eu vi um jovem com um jaleco, um distintivo com algum tipo de emblema no peito. Por favor, me salve! Eu sussurrei. O cara olhou nos meus olhos de uma forma estranha e apontou para ir para debaixo da mesa. Eu quase não consegui. Imediatamente os robôs invadiram. Eles examinaram a sala com seus raios, mas deixaram passar a mesa, pois o cara estava bloqueando a mesa dos raios com seu próprio corpo. Nada foi encontrado, os robôs saíram. Assim que a porta fechou, o cara me jogou uma capa com um respirador. E quando eu coloquei, ele me disse para seguir ele. Por que ele estava me ajudando?
O cara silenciosamente me levou até a porta dos fundos e de repente o cientista gaguejou. Você tem os olhos do seu pai, não acha? Fiquei espantada com a surpresa. Você conheceu meus pais? O menino concordou com a cabeça envergonhado. Seu nome era Frank. Ele disse que era estagiário no laboratório dos meus pais. Então ele completou que a causa dos meus pais estava viva enquanto eu estivesse viva. Eu fiquei desconfiada. Ele me levou para fora e me entregou um pedaço de papel com um endereço, dizendo que eu poderia contatá-lo se precisasse de ajuda. De jeito nenhum. Eu poderia cuidar de tudo sozinha. Eu puxei meu capuz e corri para o meu bunker. Continuei a trabalhar, mas os experimentos pareciam ter chegado a um beco sem saída. A fórmula era perfeita, mas na prática as substâncias não combinavam de forma alguma. Então isso me atingiu. Eu precisava de um canhão de laser, mas só existe um no centro científico. Como eu vou entrar lá? Passei o dia inteiro tentando elaborar um plano para entrar no centro, mas simplesmente não parecia possível. E quando estava ficando desesperada, de repente me lembrei do Frank. Ele tinha que ter acesso a isso. Eu pensei sobre isso. Depois do que aconteceu com os meus pais, eu não podia confiar em mais ninguém. Mesmo assim, o Frank trabalhou com eles e ele me ajudou a escapar. Então fui para o endereço no pedaço de papel, bati suavemente na porta, mas ninguém respondeu. E se fosse uma armadilha? Havia robôs por toda parte. Se eles me vissem, eu estava morta. Então a porta abriu. O Frank me viu e me convidou para entrar. Da porta, disse que precisava de um canhão de laser para algo importante. É sobre os meus pais. Acrescentei, olhando para baixo. Então, Frank acenou com a cabeça decididamente e disse que se eu quisesse ter um canhão, teríamos que ir agora. Chegamos a alguns subúrbios na chuva. O Frank foi até a porta de uma casa instável. Mas em vez de tocar a campainha, ele tocou uma melodia. Quando a porta abriu, vi um cara com uma túnica surrada. Ele tinha um distintivo com um emblema no peito, assim como o Frank tinha quando o vi pela primeira vez. E então, isso me atingiu. Ouvi dos meus pais sobre uma sociedade clandestina de cientistas que se opunham ao presidente. Era um emblema deles. O cara nos conduziu até a sala da casa, convertida em um laboratório, no meio da qual estava um canhão de laser caseiro. Então eu notei os outros caras na sala. Nossa, quantos deles! Eu queria falar com eles, mas o Frank disse que podíamos ter sido rastreados. Nós tivemos que partir. Pegamos o canhão e dirigimos com cuidado para a casa dele, olhando constantemente ao redor. Quando vi meu rosto e o valor da recompensa nas telas, gelei por dentro. O Frank pareceu perceber e colocou o braço em volta dos meus ombros. Estávamos nos despedindo quando o Frank disse que sabia para que eu precisava do canhão. Parecia que eu tinha feito muito progresso com a vacina contra o vírus. Fiquei surpresa com a sua pergunta. Como você sabe disso? O Frank disse que estava desenvolvendo secretamente uma vacina sozinho. E de repente ele timidamente perguntou se eu gostaria de continuar trabalhando em seu laboratório doméstico. Hesitei novamente, mas considerando que o Frank já me ajudou várias vezes, concordei. O pensamento de que agora éramos aliados fez eu me sentir tão reconfortada. Assim que chegamos na casa do Frank, fomos direto ao trabalho. Ouvimos no noticiário que o President Evil havia aumentado o exército de robôs rastreadores e aumentado a recompensa pela minha captura. Eu preciso acabar com a vacina o mais rápido possível, mas o canhão laser por algum motivo não ajudou com a fórmula. Trabalhamos a noite toda e eu estava cochilando quando acordei assustada com os gritos do Frank. O que aconteceu? O Frank foi rápido em dizer que as substâncias finalmente haviam se juntado, mas também acrescentou que faltava algo em minha fórmula. Não hesite, fala! Mas então Frank hesitou um pouco e soltou que para finalizar a vacina precisávamos combinar nosso DNA. O DNA de um homem e de uma mulher. Eu estava envergonhada, mas o Frank pegou minha mão e disse que definitivamente teríamos sucesso. Este é o último avanço, não podemos parar agora. Eu olhei em seus olhos e concordei. Sim, Frank. Vamos fazer isso e salvar o mundo em nome da memória dos meus pais. Enquanto ele configurava todos os dispositivos, não consegui me recompor. Mas agora tudo estava pronto. Prendi a respiração e Frank apenas apertou minha mão com força para tirar o sangue do meu dedo. Colocamos gotas do nosso sangue em um tubo de ensaio e apontamos um laser para ele. Naquele momento, um flash brilhante iluminou a sala. Quando os meus olhos se ajustaram à luz novamente, vi o Frank sorrindo. Funcionou! Sem perceber, joguei meus braços em volta do pescoço dele. Nós salvamos o mundo, Frank! Mas de repente a porta se abriu e o presidente apareceu com um monte de robôs. Eles já haviam instalado as algemas nos meus pulsos e então o presidente se virou para o Frank e o parabenizou pelo bom trabalho. O quê? O presidente acrescentou que o Frank fez a coisa certa. O que ele está falando? Parecia que algo havia se partido por dentro. Então Frank estava trabalhando para o presidente todo esse tempo. Eu confiei em você, como você pôde? Mas de repente o Frank disse que era hora de acabar com isso e correu para o canhão de laser. E em um segundo tudo mergulhou na escuridão. Eu desmaiei. Acordei nos braços do Frank e ele me carregou para fora. Me solta, seu traidor! Eu gritei.
Mas ele apenas me deu um grande abraço, eu não entendi nada. Frank disse calmamente que primeiro tentou fazer uma vacina sozinho, mas depois teve que se envolver em um perigoso jogo duplo. Trabalhar para o Evil e colaborar com os colegas, mas a vacina não funcionou. E quando ele me conheceu e continuamos a trabalhar juntos na vacina, ele percebeu que ainda havia uma chance de conseguir ela. Após esses eventos, o Presidente Evil reivindicou a salvação do mundo para si, mas Frank e eu recebemos o título de heróis. Os cientistas clandestinos, com nossa ajuda, não foram mais perseguidos e finalmente conseguiram sair dos seus cortiços. Alguns deles até começaram a ajudar a vacinar no centro de ajuda. As mulheres começaram a dar à luz meninas novamente, a humanidade viverá. E Frank e eu nos casamos. Aliás, agora nosso DNA está combinado não só na vacina, em breve teremos uma filha. E percebi que a confiança é o bem mais valioso. Porque graças a ela, não só salvei o mundo, mas também encontrei uma família amorosa. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!